Fala moçada, beleza? Antes de eu começar a fazer a apresentação tradicional, muito importante. Claro que não vai dar tempo se o nosso vídeo é dia 17, eu esperar até o dia 18 pra saber se eu perdi a aposta ou não. Mas, quando eu já vi que eu já tô com o vídeo anterior já tá com mais de 2.000 visualizações, eu vou perder a aposta, beleza? Eu vou dar aqui agora um pouquinho antes de iniciar ali uns 5 segundos pra vocês rirem da minha careca. Fiquem à vontade. Pronto, pessoal. Agora que vocês já riram da aposta paga, porque comigo é assim, pessoal. Eu aposto, eu perco e eu pago, beleza? Pessoal, tô aqui mais uma vez para ajudá-los no Plano de Estudo Tutorado do Governo de Minas Gerais. Volume 1, já estamos na semana número 2. Pessoal, se na semana anterior o tema foi espaço urbano, essa semana é espaço rural, espaço agrário, agora é espaço urbano. Mas antes da gente começar, pessoal, é muito importante pra gente do Escola Online que vocês se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube, nos sigam nas nossas redes sociais. Pessoal, visite também nossa plataforma tá ficando cada dia mais bacana, beleza? Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia do Escola Online. Pessoal, vamos iniciar aqui então contextualizando o tema, né? Primeiro, alguns conceitos importantes dentro dessa questão de espaço urbano. O primeiro, urbanização. Existem duas formas de a gente conceituar a urbanização. Ou apenas o crescimento da população urbana, o crescimento do meio urbano, mas eu prefiro um outro que ele é mais específico. É quando a população urbana cresce superior à população rural. Ou seja, quando a população urbana de um determinado local está crescendo mais que a população rural. Dessa forma, nós temos esse fenômeno chamado urbanização, beleza? Um outro que não está ligado à urbanização de forma direta, mas indireta, é muito forte para a gente entender a urbanização, é o êxodo rural, que é justamente esse fluxo populacional saindo das áreas rurais vindo para as áreas urbanas. Pessoal, outro conceito importante é hierarquia urbana. Hierarquia urbana, ela trata justamente sobre o nível de influência que cada cidade possui. Sim, pessoal, nível de influência, prestação de serviços, sua importância, contingente populacional também é levado em consideração, porque, por exemplo, eu moro em Viçosa, uma cidade de 80 mil habitantes. Se eu precisar fazer uma cirurgia extremamente delicada, eu provavelmente não vou fazer essa cirurgia em Viçosa. Viçosa, ela não oferece esse serviço para mim. Eu vou ter que ir ou para o Juiz de Fora ou para Belo Horizonte, que são cidades no nível hierárquico superior a Viçosa, que traz serviços que Viçosa não possui, beleza? Então, dessa forma, nós temos aí alguns níveis dentro da hierarquia urbana. Cidade global são cidades que possuem uma influência no âmbito global. No Brasil, nós temos duas bem consolidadas, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo com nível de influência ainda superior que o Rio de Janeiro. Metrópoles nacionais, no caso, entra as cidades que possuem um nível de influência nacional, aí nós temos Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Brasília. Pessoal, existe um outro conceito chamado grande metrópole nacional. Quando nós falamos da grande metrópole nacional, nós estamos nos referindo à cidade de São Paulo, ok? Metrópole regional, uma metrópole que possui uma influência dentro da sua região. E centro regional são cidades que não se caracterizam ainda como metrópoles, mas que possuem uma influência na sua microrregião muito forte. Minas Gerais, por exemplo, tem dois grandes centros regionais. Uberlândia, cidade do Uber, e também Juiz de Fora, né, pessoal? Aqui na Zona da Mata Mineira, onde eu me encontro, tranquilo? Rede urbana, pessoal, é a interligação existente entre os diferentes lugares. Uma interligação a partir de ligações, de fluxos de mercadorias, de interdependência, assim por diante. Importante. Quanto maior o nível hierárquico de uma cidade, mais intensa tende a ser sua rede urbana, porque vai ter um número maior de cidades interagindo com elas. Então, as cidades globais, por exemplo, possuem uma rede urbana extremamente
complexa. Conurbação é quando a área urbana de uma cidade extrapola os limites territoriais daquele município e vai para o município vizinho. Para quem já foi em Belo Horizonte, de novo, você não consegue identificar onde que é Betim, onde é Contagem, onde que é Belo Horizonte, porque está tudo conurbado. O BH Shopping, por exemplo, apesar de se chamar BH Shopping, ele está no município de Nova Lima. Então existem alguns exemplos aí importantes para a gente sobre conurbação. Favelização é o processo de crescimento das favelas devido à oportunidade de moradia adequada a boa parte da população pobre, o que acaba gerando as favelas. Gentrificação, pessoal. A gentrificação é justamente dar um reuso, você dá um novo uso a uma determinada área. Por exemplo, você tem lá um bairro pobre e você vai ter uma Olimpíadas no seu país. Opa, coincidência ou não? Rio 2016. Então, pessoal, a Vila Olímpica, por exemplo, ela era áreas onde nós tínhamos bairros ali de baixa renda. Então, ocorreu uma gentrificação, remodulou aquela área, retirou as populações pobres para fazer uma Olimpíadas. Nós podemos dizer que a gentrificação ela ajuda na segregação socioespacial dentro de uma cidade, ok? E um outro conceito que aparece no PET, mas eu esqueci de colocar aqui, é o macrocefalia urbana, quando uma única cidade detém um percentual muito significativo da população total de um estado ou de um país, ou seja, ela é inchada excessivamente, o que acaba gerando sérios problemas para aquele local. Um grande exemplo de macrocefalia urbana que nós temos é Montevidéu, no Uruguai, que encontra cerca de 50% de toda a população do Uruguai. E bebam água. Pessoal, alguns problemas urbanos. O crescimento desordenado, a falta de planejamento para o crescimento adequado é um problema bem comum, é quando se tem esse forte crescimento urbano a partir do êxodo rural. A violência e a criminalidade, que são problemas sociais muito sérios, principalmente devido às desigualdades sociais e também, querendo ou não, não deixa de ser um problema de segurança pública. O saneamento básico, uma parte ainda considerável da população não possui água canalizada e tratada em sua casa, e uma parte muito significativa da população não possui coleta de esgoto e o tratamento do esgoto coletado, pessoal. Então isso está ligado ao saneamento básico que acaba, por exemplo, interferindo em doenças no contexto urbano. O lixo, pessoal, o lixo no caso não existe uma solução, existem soluções menos piores, tá? O que nós podemos fazer? Incentivar a reciclagem, diminuir o consumo, reutilizar materiais que nós deixamos um pouco de lado e, claro, o lixo que não tiver como ser reciclado, após a diminuição do consumo de lixo, você descartar aquele lixo da forma menos pior, que seria nos aterros sanitários, por exemplo. A inversão térmica, que é um problema ligado à cidade, quando no período do inverno a cidade demora a esquentar, o que faz com que forme um grande bolsão de ar frio parado no ambiente urbano, e o ambiente urbano, ele ali nas primeiras horas do dia, ele está produzindo poluição. Então essa poluição do ar, ela fica impregnada nas áreas urbanas, fazendo com que a qualidade do ar fique ruim nas primeiras horas do dia, porque não está ocorrendo circulação de ar. E a ilha de calor é devido à grande quantidade de concretos, edifícios, falta de circulação de ventos, que principalmente no final da tarde e início da noite, nós temos as temperaturas das cidades ainda mais elevadas do que o seu entorno, justamente devido a esses fatores que eu já disse, porque é muito calor que está ali retido no ambiente urbano. Beleza? Pensando na urbanização brasileira, pessoal, industrialização, não podemos deixar de pensar. O primeiro marco é a crise de 29, quando nós temos justamente o fim do ciclo do café. Então, um grande contingente de pessoas ficaram desempregados na zona rural. Para onde que eles foram? Para as cidades. Depois, a partir da década de 30, o Brasil se industrializando, necessidade de mão de obra. Então, o homem do campo vê o ambiente urbano como uma oportunidade. A mecanização agrícola, a atividade agrícola mais mecanizada, menor quantidade, maior necessidade de mão de obra, gerando o chamado desemprego estrutural. Pessoal, a partir de 64 nós dizemos o Brasil é um país urbano. É o momento em que o Brasil passa a ter mais de 50% da sua população vivendo nos ambientes
urbanos. E a gente observa, pessoal, que a urbanização brasileira ela ocorreu de forma, claro, sem um planejamento adequado, de forma desordenada, e mesmo que o crescimento muito intenso já tenha talvez passado, nós já estamos num ambiente talvez de quase estabilização em percentual e tudo mais, o crescimento hoje ele é bem menos intenso, nós ainda temos sérios problemas com essa questão da falta de planejamento urbano adequado, não apenas em grandes cidades, mas em médias e em alguns casos até mesmo em pequenas cidades. Beleza? Pessoal, isso só passando, dando uma pincelada para a gente iniciar os exercícios. Atividade number 1. Questãozinha do Enem de 2013. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas Pessoal, a população pobre ela só consegue se fixar ou em áreas irregulares, como encostas, morros íngremes, embaixo de rede de alta tensão, ou em áreas distantes do centro, porque eles não possuem poder monetário para comprar ou alugar uma casa nas áreas centrais, que são mais caras. Então, letra A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária? Corretíssimo. As periferias, as favelas, no caso, pensando em periferia, porque hoje em dia existem bairros periféricos de alta renda, os condomínios fechados, por exemplo, mas quando nós pensamos a periferia voltada à favela e as favelas centrais, são áreas onde a especulação imobiliária não é tão intensa, são áreas desvalorizadas, por isso a população pobre ela consegue se inserir naquele ambiente, diferente de outros locais devido à especulação imobiliária, à valorização do metro quadrado em áreas mais próximas ao centro e de serviços essenciais, do local de trabalho e assim por diante. Então, de cara, atividade número 1, resposta letra A. Atividades 2 e 3. A 2. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são, ou seja, quais são as cidades de maior influência no aspecto global? As cidades médias. Pessoal, apesar das cidades médias, a partir da desconcentração industrial dos grandes centros urbanos no Brasil, elas ganharem notoriedade e ganharem influência, elas não estão no âmbito global ainda. Beleza? Então, falso. As metrópoles, de fato, as metrópoles estão no topo. Mas quando a gente fala metrópole, nós estamos tratando de uma gama grande de cidades. No Brasil, por exemplo, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza, Manaus, talvez até mesmo Belém, Cuiabá. É um grande número de pessoas. E falar que elas todas são protagonistas, eu estou sendo generalista demais. Então, falso. As regiões metropolitanas, se metrópole eu estou sendo generalista, pessoal, o Brasil possui mais regiões metropolitanas do que metrópoles. O Brasil, a última vez que eu vi, tinha 27 regiões metropolitanas. Então, falso também. D. As cidades artificiais tecnológicas. Pessoal, esse termo eu pelo menos, é a primeira vez que eu vejo esse termo, mas nem todas as cidades com grande influência no âmbito global, elas são de alta tecnologia. Então, resposta letra E, são as cidades globais que estão no topo da hierarquia urbana, ok? Opa, tô brincando com o meu álcool em gel aqui, quase caiu. 3. É o processo em que as indústrias estão concentradas em uma metrópole ou em uma área metropolitana. Migram para zonas de menores índices de adensamentos urbanos e problemas relacionados. Essa fuga de empresas propicia o crescimento de metrópoles regionais e principalmente das chamadas cidades médias. Opa, foi o que eu falei na número 2. Com isso, ocorre
igual migração de mão de obra para essas regiões, resultando na queda do crescimento das grandes cidades no Brasil. Pessoal, a gente observa que as médias cidades hoje no Brasil, elas crescem mais em percentual do que as grandes cidades. O fenômeno acima descrito é chamado de A. Migração cidade-campo. Média cidade está longe de ser campo. B. Conurbação. Nós não estamos falando de uma área urbana que está crescendo além dos limites do município. Então, falso. C. Distribuição cumulativa. Pelo contrário, não existe uma acumulação. Existe uma desconcentração. D. Desmetropolização. Correto. Desmetropolização decorrente da desconcentração industrial pela qual o Brasil passa. As indústrias preferem se fixar em áreas onde os sindicatos são mais frágeis, a mão de obra é mais barata, a circulação ou distribuição das mercadorias é mais simples, o aluguel da terra é menor, os impostos são menos salgados e assim por diante. Beleza? Atividade número 4. Dados recentes revelam que, na maioria das grandes metrópoles brasileiras, um maior número de pessoas leva mais tempo em seus deslocamentos cotidianos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o percentual de pessoas que levavam mais de 1 hora no trajeto de casa para o trabalho passou de 3,5% em 2001 para 16,5% em 2008. Em São Paulo, o recorde de congestionamento foi batido por 2 vezes no mesmo dia. Em 2009, chegou a 294 quilômetros. Pessoal, hoje já ultrapassou os 300, tá bom? Para aqueles que utilizam transporte público, entre todas as dificuldades, soma-se ainda o alto preço das tarifas, complicador maior no caso de mercados de trabalhos organizados na escala metropolitana e que exigem deslocamentos cada vez mais distantes, baldeações e trocas intermunicipais. A problemática apontada pelo texto acima relaciona-se com o conceito de a expansão das megacidades. Pessoal, nós não estamos falando de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Belo Horizonte, por exemplo, a metropolitana de Belo Horizonte tem em torno de 6 milhões de habitantes. Falso. B. Periferização e favelização. Pessoal, o problema não é a periferia. O problema é justamente o sistema de transporte ineficaz nessas cidades. Então, falso. C. Incremento da mobilidade espacial. Pelo contrário, esse incremento ele não está atendendo o crescimento dentro de uma cidade, como Belo Horizonte, que é uma cidade planejada e que possui problemas com a mobilidade. D. Macrocefalia urbana. Exato. O crescimento exagerado das cidades e sendo que poderia ter vários outros núcleos urbanos ao invés de ter um único gigante. Então, resposta letra D é esse crescimento muito intenso de cidades restritas. Então, essas cidades elas acabam acumulando uma série de problemas urbanos, beleza? E para finalizar com chave de gold, questão número 5. Analise a charge abaixo e indique as principais características do processo de urbanização no espaço geográfico brasileiro. Opa! Uma casinha simples sendo chutada de uma área cheia de grandes arranha-céus, ou seja, uma área central de uma metrópole, por exemplo. Ah, eu esqueci. Descaracteriza o processo de urbanização brasileiro. Pessoal, primeiro, quando nós pegamos o processo de urbanização no Brasil, é um processo que ocorreu de forma não planejada como deveria. A urbanização brasileira ela ocorreu de forma muito intensa em poucas décadas. Nós podemos pegar que talvez o grande aumento da urbanização brasileira vem na década de 40 e vai até a década de 90. Em 5 décadas, a população urbana ela multiplicou algumas vezes, o que faz com que não houvesse um planejamento adequado, sendo que as áreas centrais elas são áreas valorizadas e devido à desigualdade social a gente observa que existe uma grande segregação socioespacial em relação às populações mais pobres, que acabam sendo expulsas por bem ou por mal das áreas centrais, pessoal. Expulsas assim, compra seu imóvel. Ah, você não vai não? Então toma aqui o dinheiro e vai para uma periferia. O que dificulta muito a vida das populações pobres que acabam vivendo ou em áreas distantes ou em áreas impróprias para fixação humana, beleza? Então a resposta da 5 fica mais ou menos por aí, tranquilo? Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade de me perguntar,
Tranquilo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você tem uma crítica construtiva a ser feita, comente aqui no vídeo que eu vou te responder, beleza? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também nos sigam nas nossas redes sociais. O cronograma, por exemplo, dos pets sai toda semana no nosso Instagram. Então, facilita o seu planejamento. Forte abraço e até a próxima. Valeu!